Senhoras e senhores, dando continuidade aos trabalhos, para apresentar o painel O Judiciário em Pauta, compõe a mesa a excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, Sua Excelência, o senhor doutor Júlio Ferreira de Andrade, secretário-geral do CNJ, e suas senhorias, os senhores jornalistas, Eliane Cantanhede, Frederico Vasconcelos e Miriam Leitão. Tem a palavra a ministra Carmen Lúcia. Senhores participantes deste encontro, eu gostaria de ter algumas palavras instalando este painel, que tem como tema o Judiciário em Pauta. Como nós sabemos, e já foi frisado mesmo na abertura deste encontro, e é uma constante em todos os nossos encontros de juízes, o Judiciário, como órgão do Estado, instituição do Estado, existe para a sociedade. Logo, a voz da sociedade é da maior importância para que a gente possa pensar e, principalmente, definir políticas públicas para o Poder Judiciário que sejam adequadas e, principalmente, coerentes com o que a sociedade espera de nós. E, por esse motivo, a imprensa cumpre um papel determinante na nossa vida. No exercício da minha atividade judicante, mas principalmente da minha condução neste Tribunal Superior Eleitoral e agora no Supremo, eu sempre disse que não é possível democracia sem imprensa livre, e isto vale para todas as instituições e órgãos do Estado. E o Judiciário, que foi sempre o mais refratário e o último dos poderes a ter uma convivência, uma abertura para as críticas, proposições do Poder Judiciário, críticas que não significam necessariamente a necessária abertura de apenas no sentido pejorativo, manifestações, mas crítica no sentido de querer que o Poder Judiciário dê certo, porque não se quer, e tenho certeza que a imprensa brasileira não haverá de querer, especialmente pelos jornalistas do porte desses que aqui estão, que o Judiciário não dê certo, porque não há democracia sem Poder Judiciário e juízes independentes e valorizados nas suas instituições, na sua conduta, e, portanto, é exatamente para valorizar o Poder Judiciário que nós ouvimos a sociedade de uma forma muito especial, a imprensa brasileira. E queremos que a imprensa brasileira também seja capaz de compreender todos os dados para que as informações e a formação cidadã cada vez mais tenha a compreensão de como o Judiciário atua, para que o Judiciário atua, os desafios e as possibilidades do Poder Judiciário. E por isso é que eu tenho um agradecimento muito especial a esses três grandes jornalistas brasileiros, Frederico Vasconcelos, Eliane Cantanhede e Miriam Leitão, de terem aquecido tão prontamente ao convite formulado pelo Conselho Nacional de Justiça para que aqui estivessem num debate sobre o Poder Judiciário, a fim de que nós possamos, com esta interação, podemos propiciar uma abertura de ouvi-los sobre o que eles têm a dizer, e para que eles também possam ouvir e compreender, e aí nós teremos uma formulação dos dados e ideias sobre o Poder Judiciário, que seja passada para a opinião pública, para a sociedade, para o cidadão que demanda do Poder Judiciário, e até para aquele que não demanda, mas que quer ter o sossego de pensar que o Poder Judiciário atua com todas as competências, atribuições e, principalmente, intenção dos valorosos juízes brasileiros, de acordo com o que é necessário para que a gente tenha um Estado democrático de direito efetivo, eficaz e, se Deus quiser, em tempo razoável para todos os processos e não apenas para alguns. Sou muito grata a todos os senhores, Frederico, Eliane, Miriam, de uma forma especial a todos eles, mas representando a imprensa brasileira, e querendo dizer que nem nós, juízes, temos algo a esconder, por isso é que nós os convidamos exatamente para esse esclarecimento, nem queremos ser mal compreendidos, a fim de que também não se torne uma constante que nós não tenhamos um Poder Judiciário querendo acertar e trabalhando para acertar e para bem produzir, e não o contrário, porque o contrário seria muito ruim
se o cidadão brasileiro já não acreditasse mais no Poder Judiciário, já não confiasse mais nos juízes, e tenho certeza, tenho a convicção que isto passa por esses 3 jornalistas, como pela imprensa brasileira, que os juízes brasileiros são valorosos, trabalham em condições muito precárias às vezes. Ainda hoje a presidente de um tribunal me contava das dificuldades enormes que lida no dia a dia em região de fronteira, em que ela tem que acudir desde os problemas processuais até o que representa o juiz como autoridade em locais que às vezes não tem alguém a quem acudir a demanda específica de um cidadão. E são os cidadãos brasileiros, portanto, servidores públicos, que somos nós os juízes, que tentamos dar cobra a isso com todas as dificuldades que nós temos e com toda a preocupação que nós temos também com o Brasil. Muito obrigada aos 3. Está instalado, portanto, este painel. Eu vou pedir desculpas e licença para me ausentar em razão de ter a dupla função de ser do Conselho Nacional de Justiça, mas também do Supremo Tribunal Federal, e por isso não poder permanecer, mas ouvirei o que eles têm a dizer nas gravações que estão sendo feitas. Muito obrigada a todos e tenho certeza que será um ótimo painel que muito nos ajudará. Muito obrigada. Já de pronto, passo a palavra para que o mestre de cerimônias não tenha, ao Frederico, para que ele possa fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Fiquei muito honrado com o convite para participar desse evento. A ministra Carmen Lúcia tem 2 grandes qualidades, né, em relação ao nosso trabalho, que é a defesa intransigente da liberdade de imprensa e a capacidade de aceitar as críticas, as divergências com muita naturalidade. A professora Teresa Sadek, uma pesquisadora muito séria, eu conheci no período que ela ainda fazia aquelas pesquisas e encontrava muita dificuldade que os tribunais não davam informação. Quando davam, era uma mistura de achismo, e ela realmente tem razão quando diz que foi possível fazer um trabalho mais sério, mais relevante, quando o CNJ foi criado, né? Ela tem uma frase dela que eu gosto muito, ela diz que a pesquisa é um saber provisório que pode ser contestado. Então, inspirado nesses 2 exemplos, eu vou pedir a tolerância, que eu vou ler o meu texto. Jornalista nordestino fala muito, então a gente se perde. Bem, o sistema judicial brasileiro pode ser criticado por ser dispendioso, ineficiente, lento e pouco eficaz. Mesmo assim, são surpreendentes os altos níveis de produtividade de alguns tribunais. Esse diagnóstico foi apresentado 10 anos atrás numa pesquisa do Banco Mundial. Em 2007, eu fui convidado para debater os resultados desse estudo, a convite da Associação do Magistrado Brasileiro, em seminário no Supremo. 10 anos depois, o Justiça em Números confirma a alta taxa de produtividade da justiça brasileira. No ano passado, o Judiciário concluiu quantidade de processos ligeiramente superior aos casos novos ingressados. Bem, minhas primeiras dúvidas. Esses indicadores positivos são capazes de reduzir a descrença do cidadão no Judiciário? Como explicar o fato de o Judiciário registrar índice de produtividade elevado e apenas 1/3 da população apontar a justiça entre as instituições em que mais confia? Essas pesquisas são essenciais para avaliar o cumprimento de metas, apontar melhoria de procedimento, de gestão, mas são insuficientes, a meu ver, para melhorar a imagem do Judiciário. Uma vez publicados esses relatórios, os tribunais cuidam, cada um, de divulgar como foram eficientes no ano anterior. Mas não há uma análise, não há um levantamento dos efeitos mais nefastos do congestionamento e da morosidade, que é a impunidade.
Um ano atrás, ao ser empossada presidente do Superior Tribunal de Justiça, tá claro, a ministra Laurita Vaz expressou um sentimento popular. Ninguém mais aguenta tanta disfarçatez, tanto desmando, tanta impunidade. O judiciário não é o único responsável pela impunidade. Sua imagem é muito afetada por leis e decisões de outros poderes. No estudo do Banco Mundial, há 10 anos, os pesquisadores ficaram surpresos com o elevado grau de achismo, o subjetivismo nas pesquisas sobre o desempenho dos tribunais. Recentemente, ao analisar as 10 medidas contra a corrupção, apoiadas pela equipe da Lava Jato, o professor Ivar Hartmann, da FGV, Direito Rio, alertou para o risco de propostas legislativas sem teste da realidade. Ele dizia, diferentemente de opiniões e achismo, os dados são neutros. Ele questionou a alegação de que a existência de manobras recursais dos réus poderia ser comprovada por simples consulta aos sítios eletrônicos dos tribunais de todo o Brasil. Segundo ele, os dados mostram que os embargos de declaração e embargos infringentes não têm volume necessário para reverter a impunidade no país, mas pode estar beneficiando um determinado perfil de réu. Essa hipótese, segundo ele, merece ser testada por novo estudo. E ele pregou, então, a necessidade de que as evidências científicas sejam mais conhecidas e disseminadas. A ministra Carmen Lúcia vai na mesma direção. Ela diz que o Justiça em Números 2017 responde à exigência de conhecimento para que não se viva de crença milagreira. Como eu não acredito muito em milagres, eu coloquei a palavra impunidade na janela de busca nos 2 relatórios. A resposta foi 0. Minha dúvida, então, persiste. É possível dizer que a impunidade hoje é maior do que 10 anos atrás? Diminuiu? Caberia apurar essa questão em futuros relatórios? Eu não sou pesquisador, não sou especialista em estatística. Como gentilmente me foi dada a liberdade de escolher o tema da palestra, minha contribuição será trazer alguns fatos e impressões colhidos a partir de um posto de observação privilegiado. 10 anos atrás, eu criei um blog, no blog Interesse Público, para estimular o diálogo, né, entre juízes, membros do Ministério Público e advogados. Alguns fatos e comentários que eu vou trazer aqui são opiniões e resultados de reportagens, né, publicadas na Folha e por leitores credenciados do blog. Como todos nós sabemos, a cada 2 anos mudam as administrações dos tribunais. Eu costumo dizer que o período é muito curto para introduzir avanços efetivos e muito longo para desfazer programas da gestão anterior. Vou dar alguns exemplos. Na gestão do ministro Gilmar Mendes, no CNJ, foi criado um conselho consultivo, reunindo cientistas sociais, especialistas de órgãos públicos, para auxiliar o CNJ nas pesquisas de aprimoramento do Poder Judiciário. O conselho, do qual participava a professora Tereza Sadek, foi esvaziado pelo sucessor de Mendes, ministro César Peluso. Também na gestão de Gilmar Mendes, foram incentivados os mutirões carcerários que revelaram a inaceitável situação dos presídios. Interessante que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, ele reconheceu que o Ministério Público deveria ter assumido esse protagonismo. O modelo foi mantido na gestão do ministro Joaquim Barbosa e, na gestão seguinte, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que o CNJ havia se desviado do objetivo fim, ou seja, o CNJ teria que ser um órgão de planejamento central. Sua primeira orientação foi conter os gastos de viagens. Os mutirões foram desestimulados. A prioridade do ministro Lewandowski, justiça seja feita, foi a audiência de custódia, uma forma de atacar o problema da população prisional na entrada, reduzindo o uso abusivo
da prisão preventiva. Infelizmente, a criminalidade aumentou, a situação dramática dos presídios se agravou, requerendo, em casos isolados, a participação de novos atores, as Forças Armadas. Cumprindo a prioridade que estabeleceu, a presidente Carmen Lúcia faz uma espécie de peregrinação para fiscalizar a situação dos presídios. Há muitos anos ela já fazia, longe da imprensa, né, uma visita aos presídios nos finais de semana. Em sua gestão, voltando à questão de que uma gestão desfaz o que a outra fez, o Lewandowski esvaziou o órgão de controle do Judiciário. Adotou um imperialismo presidencialista, como definiu o juiz Rubens Curado, ex-conselheiro. Em várias ocasiões, não cumpriu o regimento interno, não deu prioridade ao julgamento de liminares, reduziu a duração das sessões e não deu maior atenção aos prazos para a retomada dos julgamentos. A ministra Nancy Andrighi deixou a corregedoria do CNJ sem que o presidente chamasse a julgamento cerca de 40 processos prontos com relatório e voto. Um desses procedimentos era a reclamação disciplinar, pedindo para apurar a atuação do desembargador aposentado Armando Toledo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele foi acusado de manter em seu gabinete, por mais de 3 anos, uma ação penal contra o então presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Barros Munhoz. Com a demora, o parlamentar foi beneficiado pela prescrição. O pedido ficou sem julgamento durante 3 anos no CNJ. Foi arquivado em junho último pelo atual corregedor, que divergiu da sucessora. Nancy Andrighi era favorável à instauração do processo administrativo disciplinar. A cada nova administração dos tribunais há também uma dança de cadeiras e, com isso, esse rodízio também afeta a transparência, porque o grau maior ou menor de acesso à informação depende do entendimento pessoal do presidente do órgão. Nós tivemos um presidente de um grande tribunal que ele não tinha assessoria de imprensa, mas também não era coisa para a imprensa reclamar, porque ele também não recebia o presidente do CNJ. Bem, eu vou fazer um indicador de como o tempo é curto para uma administração. A atual gestão do Supremo e do CNJ ainda não havia completado 1 ano, e um site de advogados fez a seguinte provocação semanas atrás, aspas, o mandato da ministra Carmen Lúcia acabou e ninguém ainda foi avisado. Só isso explica a chefe do Judiciário, para aplacar a mídia, assinar uma portaria querendo que os tribunais mandem para o CNJ o valor dos vencimentos dos juízes. E concluía, por que, ao invés de adular a plateia, a presidente do Supremo não coloca em pauta a vergonhosa questão do auxílio moradia? 1 ano atrás eu escrevi, aspas, que o Judiciário ganhará muito se a ministra Carmen Lúcia conseguir que os ministros do Supremo e os conselheiros do CNJ cumpram os regimentos internos e respeitem os prazos para proferirem seus votos e julgarem as liminares. Ainda temos pela frente um 2º ano de gestão e de expectativa. Para usar uma linguagem que ficou conhecida no Supremo, há ministros que mandam às favas o regimento interno e não são chamados às falas. 2 exemplos ainda não enfrentados pelo STF foi em setembro, a liminar que o ministro Fux deu em setembro de 2014, concedendo, abrindo a porteira para a concessão do auxílio moradia. E, em 2012, há uma ação que ainda está no gabinete do ministro, que questiona as vantagens e gratificações dos magistrados do Rio de Janeiro. Como afirma Joaquim Falcão, diretor da FGV, Direito, Rio, e ex-conselheiro do CNJ, pautar o processo e chamá-lo a julgamento são escolhas discricionárias de responsabilidade do presidente.
Os advogados reclamam também do grande número de processos que são selecionados, colocados em pauta e não são julgados. Eu tenho tempo ainda para... Bem, os casos que eu mencionarei a seguir, envolvendo investigações no judiciário, são emblemáticos. Eles têm em comum a morosidade, a impunidade e o esquecimento. Em 2007, exatamente há 10 anos, o ministro Paulo Medina, do Superior Tribunal de Justiça, foi afastado do cargo pelo CNJ, acusado, na Operação Furacão, de participar de esquema de vendas de sentença para beneficiar empresários de bingo. O primeiro aspecto que me chama a atenção é a dificuldade de julgar e punir colegas de toga. O então Corregedor Nacional, o ministro Gilson Dipp, ele disse que foi penoso e constrangedor propor ao colegiado o afastamento de seu colega. Medina também era vizinho de prédio de Dipp. 2 anos depois de afastado, Medina presidiu mesa em simpósio no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo muito aplaudido. Outro réu da Operação Furacão, o juiz aposentado José Eduardo Carreira Alvim, do TRF da 2ª Região, foi preso em 2007 e responde em liberdade. Como a tramitação do processo demorou, Carreira Alvim lançou em 2011 um livro com sua versão dos fatos. A obra foi tema de palestras do autor, inclusive para alunos do curso de Direito da PUC, de São Paulo. Em fevereiro deste ano, ou seja, 10 anos depois, o STJ determinou o envio dos autos do processo que envolve Medina e Carreira Alvim à Justiça Federal do Rio de Janeiro. Ainda tem tempo? Em julho de 2014, durante o recesso do Judiciário, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu liminar, determinando que os desembargadores Mário Rios e Thelma Brito retornassem ao Tribunal de Justiça da Bahia, do qual haviam sido afastados por decisão do colegiado. Ex-presidentes do Tribunal Baiano, eles eram suspeitos, entre outras irregularidades, de pagamento de precatórios inflados. Os magistrados impetraram mandado de segurança às vésperas do recesso. 6 meses antes, o relator do caso, o ministro Roberto Barroso, havia indeferido o pedido dos magistrados para retornarem ao tribunal. Barroso considerou que eles também eram investigados em outros processos no CNJ e poderiam dificultar a coleta de provas. Mário e Thelma foram recebidos no tribunal com festa e foguetório, além da presença solidária de autoridade baiana, prefeito e governador. Na ocasião, o ex-corregedor Gilson Dipp considerou a recepção aos magistrados um assinte ao Poder Judiciário. Data máxima ainda tem... Tudo bem? Muito antes do Mensalão e da Lava Jato, o desvio de recursos na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo figurava como o maior escândalo nacional envolvendo o judiciário. O caso foi emblemático diante das chicanas e recursos protelatórios do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto, do ex-senador Luiz Estevão de Oliveira e dos empresários Fábio Monteiro de Barros e José Eduardo Ferraz. Em maio de 2006, a 5ª turma do Tribunal Regional Federal, em São Paulo, por unanimidade, reformara uma controvertida sentença de absolvição, condenando Ferraz a 27 anos e 8 meses de prisão. A sessão foi realizada na véspera, um dia antes da prescrição dos crimes. Na véspera desse julgamento, Ferraz desconstituiu seu advogado, impedindo-o de atuar naquele processo. Mas o advogado continuou seu patrono em outros processos. Em junho de 2014, Ferraz foi beneficiado por um empate em julgamento na 1ª turma do Supremo, onde alegou, 8 anos depois, cerceamento de defesa.
Esse argumento foi sustentado por seu novo advogado, o ex-ministro do Supremo e ex-procurador-geral da República, Sepúlveda Pertence. Na ocasião, o Ministério Público Federal considerou, abre aspas, estarrecedora a anulação por empate de uma condenação que havia sido confirmada pelo STJ. O inconformismo tinha razão de ser. O caso estava incluído no programa Justiça Plena do CNJ. Esse programa foi criado na gestão da Corregedora Nacional, Eliana Calmon, com o propósito de acabar com processos que se eternizavam. Se vocês permitirem, eu cito mais um último caso. Tudo bem? Eu estou tomando... Bem, em abril de 2011, 40 juízes federais, vítimas de uma fraude avaliada em 32,6 milhões, entregaram à Corregedoria Geral do TRF um abaixo-assinado. Eles pediam, abre aspas, uma investigação célere, afirmando que seus nomes haviam sido utilizados, abre aspas, de forma irresponsável, temerária e fraudulenta. Eles temiam a pizza. Entre 2000 e 2009, a Associação dos Juízes Federais da Primeira Região levantou dinheiro na Fundação Habitacional do Exército, usando o nome de juízes associados que desconheciam a trama. A associação firmou 810 contratos com a Fundação. Cerca de 700 foram fraudados, vários deles em nome de fantasmas. Uma auditoria realizada por magistrados constatou que a associação rolou mensalmente, durante quase 10 anos, empréstimos não quitados. Parte do dinheiro era desviado ou depositado em contas de laranjas e doleiros. Levantamento realizado em julho último sugere que esse mensalão da toga deve ficar impune. Uma ação penal sigilosa se arrasta no TRF1 em Brasília. Para encerrar, eu digo o seguinte, que isolados, evidentemente, esses fatos são exceção. Esses fatos não devem ter expressão nas estatísticas, mas a evidência de que a justiça não é igual para todos, talvez explique por que, há 10 anos, temos um judiciário com alta produtividade e ninguém mais aguenta tanta desfaçatez, tanto desmando, tanta impunidade, como desabafou a ministra Laurita Vaz. Muito obrigado pela tolerância. Agradeço a participação do jornalista Frederico Vasconcelos. Passo agora a palavra para a jornalista Eliane Cantanhede. Boa tarde. Tá ligado? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigada, doutor Júlio. Eu queria agradecer principalmente a presidente, ministra Carmen Lúcia, a doutora Tereza Sadek, por esse convite, que me honra e que também é um prazer, né? A gente está aqui numa tarde como essa, discutindo uma questão super importante, num momento super importante do nosso país, com uma plateia tão seleta e com 2 dos meus mais brilhantes colegas e amigos, o Frederico e a Miriam. É uma grande honra. Eu queria começar citando um editorial do New York Times, que é o principal jornal do planeta, às vésperas da Olimpíada do Rio de Janeiro. Esse editorial dizia o seguinte, o título dele era Brazil's Gold Medal for Corruption. Brasil leva a medalha de ouro por corrupção. No primeiro momento, aquilo foi um soco no estômago. Doeu a minha alma brasileira, doeu a minha brasilidade. E aí eu fui refletir sobre o que está acontecendo no Brasil. Vamos comparar com países equivalentes ao Brasil. Pegar os BRICS, por exemplo. Será que a Rússia,
que foi imperialista tantos anos, um regime fechado, comunista, estatizante, estatista, será que a Rússia é mesmo menos corrupta do que o Brasil? Será que aquela história da máfia russa, que tem contatos com o Estado russo, será que aquilo é uma ficção? A Índia, que tem uma disparidade, uma desigualdade social, que, vamos dizer assim, a nossa é de doer, nosso principal problema, mas a da Índia, com as castas e, enfim, com aquela tecnologia de superponta, com milhares de pessoas mendicando nas ruas, quer dizer, será que a Índia é menos corrupta do que o Brasil? E a China, segunda economia do mundo, né, segundo país mais rico do mundo, na economia aberta, no regime político fechado, em que tudo acontece. Mas ninguém sabe o que acontece. É o regime fechado em que, por exemplo, a imprensa não tem voz, a imprensa não conta verdades que doem, como essas, por exemplo, que o Frederico estava falando aqui há pouco. Aí a gente pode vir até para a América do Sul, para a América Latina. Vamos pegar a América Latina? México. Alguém tem dúvida se o México é menos corrupto do que o Brasil? A Argentina, onde a ex-presidente Cristina Kirchner tem um monte de processo e agora quer concorrer de novo à presidência? Será mesmo? Será que o Peru, por exemplo, é menos corrupto do que o Brasil? E lá do outro lado do mundo, será que a Indonésia, na categoria de emergente, é menos corrupta do que o Brasil? Aí a gente vai para a Coreia do Sul, que é um país bastante organizado e que acaba de não só definir o impeachment da presidente como prender a presidente e prender o dono, o presidente da principal companhia, ou uma das principais companhias, que é a Samsung. Aí a gente volta para o Brasil. Eu diria o seguinte, que o título do editorial do New York Times estava errado, porque o correto seria dizer Brasil, medalha de honra ou medalha de ouro no combate à corrupção. Porque nenhum desses países que eu citei, com uma leve exceção da Coreia do Sul, nenhum deles tem uma lava-jato. Uma lava-jato que está escarafunchando problemas que nós todos sabíamos há quanto tempo e não tínhamos como descobrir, como revelar, como combater. Qual é o país desses que tem uma lava-jato? Isto é um diferencial do Brasil e aposto que daqui a alguns anos nós teremos esses países equivalentes ao Brasil copiando, replicando a nossa lava-jato de hoje aqui no Brasil. Em segundo lugar, eu queria registrar a transparência da democracia brasileira. Inegável, se as instituições evoluem a ponto de a gente ter uma lava-jato que põe o presidente da maior empreiteira, não apenas brasileira, mas das Américas, uma das maiores do mundo, na cadeia. Põe os presidentes, pelo menos 2 ex-presidentes do partido do então presidente da República, na cadeia. Põe presidentes de bancos na cadeia. Então, e isso tudo, o que a gente tem como transparência? Essas instituições, a cidadania avança e nós temos, ao mesmo tempo, TV Justiça, que põe os julgamentos do Supremo, por exemplo, a quem quiser ouvir, acompanhar, criticar, concordar, gostar de um, não gostar do outro. A gente tem as delações que são transmitidas ao vivo pela televisão. Você tem o jornal, as revistas, as televisões, as rádios, mostrando os processos, as investigações, as defesas. Então, nós temos como diferencial uma lava-jato, que é um baita avanço institucional, um baita avanço de futuro
de futuro. E nós temos também uma transparência, em que aí entramos nós também, como mídia, que fazemos a conexão entre poderes e a sociedade brasileira. Aí a gente pensa, tudo isso é possível porque a gente tem não apenas a cidadania muito ativa, né, mas também porque as nossas instituições estão muito corajosas, estão muito atualizadas e muito conectadas com o mundo. Então, a gente tem delegados muito preparados, agentes da Receita Federal muito preparados, procuradores da República muito preparados e juízes muito preparados. Tudo isso com grande conexão com os outros países, com o Uruguai, com os Estados Unidos, com a Suíça, com a Itália. Isso tudo faz toda a diferença. E o nosso material humano, porque a gente está focando muito no juiz Sérgio Moro, a gente, no juiz Valisney, do Distrito Federal, no Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, mas eles representam um momento da justiça brasileira. É claro que o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, vamos assim, deixar de lado a forma do ministro Gilmar Mendes, sempre tão questionada, mas vamos pensar um pouquinho no conteúdo do que ele diz. É claro que você não pode combater o crime cometendo crimes, ou seja, todo esse processo não pode ir de roldão, não pode ser um processo de linchamento, em que a sociedade quer, oba, vamos prender todo mundo, e aí os juízes vão correndo atrás para fazer a vontade da sociedade. Isso tudo tem que ser dentro das leis e das regras. Então, é preciso não extrapolar. Agora, quando a gente fala nesse processo todo, evidentemente, a justiça tem um papel excepcional e esses dados que foram passados hoje são muito importantes para a transparência de um poder que é cada vez mais transparente, fundamental, e 2, cada vez mais cobrado. As próprias pesquisas de opinião mostram que há um desgaste não apenas dos agentes políticos, mas também dos agentes do judiciário. E é aquela história para a justiça da mulher de César. O judiciário não pode apenas ser honesto, ele tem que parecer honesto, ele tem que ser o exemplo. Então, a gente pega os dados, por exemplo, do judiciário em números. O gasto em 2016, com todo o poder, foi de 84,8 bilhões de reais. E a gente está falando de 84,8 bilhões de reais no momento de uma crise fiscal monumental, que é o que está empacando aí o avanço da recuperação econômica. 90% desses gastos foram com pessoal. E aí todo mundo fica, opa, como é que funciona isso? Essa questão dos gastos do judiciário é aquela questão do copo. Tem gente que vai olhar e dizer assim, esse copo está meio cheio. E tem gente que vai olhar e dizer assim, esse copo está meio vazio. Por quê? Porque foi de mais ou foi de menos? Vamos fazer algumas comparações. Isso dá, esses 84,8 bilhões, isso significa 1,4% do nosso PIB. Portanto, é pequenininho em relação ao PIB. Segundo, 2,5% dos gastos da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. 2,5%. Então, cá para nós não é uma coisa assim aterradora para uma função tão fundamental, tão exigida e cada vez mais exigida.
Além disso, o aumento de 2015 para 2016, dos gastos do Poder Judiciário, foi um aumento de míseros 0,4%. Aí a gente pode dizer, em relação à inflação, é mínimo, mas não só apenas nessa comparação, mas também com a comparação dos próprios reajustes anuais do Poder Judiciário, que de 2009 a 2016 venham sendo, na média, de 3,9% ao ano. De 3,9% ao ano, né, caiu para 0,4% ao ano. Então, a gente não pode dizer que o gasto do judiciário seja uma coisa absurda e monumental. Agora, 2 dados da pesquisa me chamaram profundamente a atenção. Um, muito positivo, muito positivo. Eu não sabia, não sei se vocês sabiam, mas 39 bilhões foram devolvidos aos cofres públicos pela ação do Judiciário. Isso dá 46% de todo o gasto de 84,8 bilhões. Eu não sabia disso. É devolução por custo de processo, por fiscalização, por questão previdenciária, por taxa de inventário. Com esse bolo, se devolve 46%, é muito significativo. Do outro lado, teve um dado muito estranho, que eu e a Miriam até estávamos comentando ali no cafezinho, que é o seguinte, cada juiz, cada magistrado gasta ou custa 47,7 mil reais por mês. 47,7. Isto não inclui equipe de gabinete. Isso inclui remuneração, e isso inclui INSS e, por exemplo, viagens. As viagens estão incluídas. Se o juiz viaja, isso está nesse bolo. Agora, 47,7 mil, a gente estranhou, né, Miriam? É um pouco... a gente tem que... Até porque, nas últimas semanas, coincidentemente, antes desse nosso encontro, que, aliás, eu queria fazer um parêntese rapidinho, eu adorei quando a ministra falou que o nosso painel é Justiça em Pauta, porque isso remete para o meu programa, né, que é o Em Pauta, da Globo News. Eu olhei e disse, oba! Mas, enfim, algumas semanas antes desse nosso encontro aqui, surgiram várias notícias que são muito, eu não diria desabonadoras, mas, vamos dizer assim, constrangedoras para o Poder Judiciário. Algumas. Um único juiz de Mato Grosso receber 500 mil reais num único mês? Como é que pode se justificar isso? Qual é a justificativa? Eu vou lá perguntar para minha mãe, para o meu tio, para o meu vizinho, para a minha filha. Ninguém vai achar isso minimamente razoável. Além disso, 98% dos juízes de Minas Gerais recebem acima do teto constitucional, que é de R$ 33.700. 98% dos juízes de Minas Gerais. Se a gente pegar essa crise monumental que o Brasil está vivendo, os 3 estados exemplos da crise, onde a crise é mais aguda, são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E aí o estado que está nessa profunda crise, 98% dos juízes acima do teto constitucional. Além disso, em São Paulo, 57 juízes, pelo menos, recebem mais do que o teto. E 26 desses juízes recebem mais de 70 mil reais por mês. Num país em crise, com 14 milhões de desempregados. Então, isso é uma questão para vocês pensarem,
e vocês discutirem, porque bom para a imagem do judiciário, definitivamente, não é. Aí eu queria entrar numa questão um pouco mais subjetiva e para a qual eu não tenho resposta e não tenho mesmo uma opinião clara. É só uma reflexão. O poder individual dos juízes. O poder individual dos juízes. E aí eu vou remeter para um caso antigo, para não ficar buscando para cá. Em 2006, o maior negócio que se fazia nesse país era a venda da Varig. Na verdade, a venda de um passivo, né? Porque a Varig já tinha... Mas, enfim, e aí um juiz de Paripueira, lá em Alagoas, dá uma canetada e suspende esse negócio, que é o maior negócio que se fazia naquela época. Aí eu fico pensando, eu conheço Paripueira, eu amo Paripueira, tem um mar azul lindo, maravilhoso, aliás, eu adoro Alagoas, mas o que um juiz de Paripueira tem a ver com a venda ou não venda da Varig? Lá nem aeroporto tem. Então, isso eu uso como lá atrás, 2006, apenas como uma reflexão, o excesso de poder individual dos juízes. Além disso, o Fred entrou numa questão que eu acho muito importante, que é o seguinte, a dificuldade dos juízes punirem seus colegas de toga. E quando eles, eventualmente, são punidos, eles são afastados com salário integral. Se eu roubar um montão, eu não vou ser afastada com o meu salário integral. Aliás, não sou mesmo, porque eu sou INSS. Mas não faz o menor sentido. Além disso, existe também, Fred, o contrário. Além da dificuldade dos juízes condenarem juízes, existe também o contrário. A facilidade com que juízes, não todos, mas com que juízes condenam quem é processado por juiz. E aí eu vou pedir licença a vocês para contar em uma frase o meu caso pessoal. Eu, como jornalista com muitos e muitos anos de praia, eu já tive alguns processos. Não foram vários, foram alguns processos. Todas as vezes que eu fui processada por um político, caiu em segundos, quer dizer, não passou da primeira instância. Aí, um dia, a advogada da Folha de São Paulo, onde eu trabalhava, me liga, Thaís Gasparian, brilhante advogada, me liga e diz assim, Eliane, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia péssima. Primeiro, você está sendo processada. Segundo, nós vamos perder. Perder como, assim? É um juiz do Rio de Janeiro. Chance zero de a gente ganhar. Antes dela mover uma linha de defesa. Quer dizer, isso, gente, é complicado. Muito complicado. Por que quando os políticos me processam, isso não anda 2 passos? E quando um juiz do Rio de Janeiro me processa, é assim para eu ser condenada. E o juiz que julgou a causa é amigo dele, frequentava a casa dele e dobrou o valor que ele tinha pedido. Obviamente, eu perdi. Bem, mas isso aí foi só um parêntese, porque eu acho que ilustra o que a gente está tentando dizer. Eu queria falar, como eu sou colunista de política, da judicialização da política, que a gente pode chamar por outros nomes, como, por exemplo, ativismo judicial ou protagonismo do judiciário, que é mais diplomático. Eu gosto muito, protagonismo do judiciário é bonitinho. Mas, quando a gente olha a crise do sistema político, ela não é uma exclusividade do Brasil. A crise política é disseminada no mundo democrático moderno. Os Estados Unidos vivem uma crise do sistema político, a Europa vive uma crise do sistema político, enfim. As democracias vivem uma crise do sistema político. E, ao mesmo tempo,
a judicialização da política, talvez até por isso, não é um fator brasileiro, não é uma jabuticaba, é também uma questão que ocorre nas democracias. Então, são duas coisas. Primeiro, o descrédito e a crise do sistema político, e, segundo, a judicialização da política. São dois fatos que não são exclusivamente brasileiros, mas que, obviamente, têm uma imensa importância. O sistema brasileiro já permite, apesar de a Constituição estabelecer a diferença entre os poderes, né, a não interferência entre os poderes, o sistema já permite algum tipo de controle mútuo. E aí a gente pode lembrar, o legislativo pode fazer CPIs, inclusive contra o judiciário, inclusive contra o executivo, né? O executivo tem o poder de veto sobre leis aprovadas no legislativo. E o judiciário tem poder, por exemplo, para vetar ou julgar contra, enfim, leis que são consideradas inconstitucionais, aprovadas pelo Congresso, e, além de tudo, pode afastar governantes. É uma das atribuições do judiciário. Então, já tem um certo controle mútuo. Só que, em alguns momentos, como o que nós estamos vivendo, o que a gente vê é que o judiciário abdica do seu papel de árbitro entre as questões, as polêmicas, os embates entre cidadãos e o Estado, e começa a legislar. Legislar é função do legislativo. Então, a gente teve alguns exemplos de decisões do judiciário que estão custando muito caro agora na nossa crise política. A verticalização. A verticalização foi um processo que se tentou e que foi embora num grande embate entre o judiciário e o legislativo, e o judiciário ganhou. Segundo, cláusula de barreira. Terceiro, fidelidade partidária. E quarto, fim do financiamento público das campanhas. O que a gente tem? Vamos somar cláusula de barreira. Cláusula de barreira foi aprovado no Supremo Tribunal Federal em 2006 por unanimidade, que não podia, porque era antidemocrático e tinha que se respeitar as minorias. Só que o efeito disso é que hoje nós temos 35 partidos com 67 novos pedidos de criação de partido. Como o Brasil não tem 100 ideologias próprias e particulares, e como o Brasil não tem 100 programas de governo tão diferentes, a gente pode concluir aqui em família, porque eu detesto fofoca, que tem gente criando partido para abocanhar fundo partidário, que é público, e para ganhar tempo de televisão. E ganha o tempo de televisão, vem a eleição presidencial, inventa um candidato que é mequetrefe, que não é de verdade, para vender o tempo a peso de ouro para os candidatos que têm chance. Então, foi um erro evitar a cláusula de barreira. A cláusula de barreira, junto com o fim da fidelidade partidária. Veja bem, cláusula de barreira, pode sair criando partido. Segundo, você pode sair de um partido para outro, foi uma decisão do Supremo, pode sair de um partido para outro sem perder o mandato, sem nenhuma punição. Você, para um outro partido novo, você não pode sair de um para outro já criados, mas você pode sair para um novo. Com o fim da cláusula de barreira e com essa permissão de você mudar
para um partido novo, isso só ajudou a proliferação de partido. E hoje, quando a gente fala em reforma política, que virou esta lambança, porque a eleição está chegando aí e não tem regra política para a eleição de 2018, são duas questões fundamentais. Uma é exatamente cláusula de barreira e excesso de partido. Segundo, financiamento de campanha. Acaba-se com financiamento privado de campanha. É lindo, é muito democrático. Mas o que vem depois? Porque quando se fala em criar um fundo público de campanha, a cidadania não aceita. Provavelmente, grande parte de vocês aqui hoje não aceita. Mas a democracia tem custo. Alguém tem que financiar a democracia. Ou você permite a iniciativa privada com uma fiscalização real, com punições reais, ou você vai ter que ter fundo público. Não tem como não financiar, porque senão só quem é milionário vai ser candidato. Este é milionário, será candidato. Ela, que não tem dinheiro para fazer campanha, não tem chance nenhuma de representação. Então, foram decisões do Supremo que foram bem intencionadas, mas que mexeram onde os juízes não e os ministros não entendiam. Tem efeito grave. Quer ver? O ministro Gilmar Mendes diz que o fim do financiamento privado criou um laranjal. E aí, na eleição de 2016, 730 mil doadores privados, oficialmente. Desses 730, 300 mil estão com problemas na Receita Federal, porque não tem como justificar renda para terem sido doadores. Então, criou-se uma armadilha. Criou-se uma armadilha e ninguém sabe como sair dela. Bem, eu queria encerrar falando duas coisas. Esqueci de falar uma coisa na judicialização, que é o Renan Calheiros. Não importa o que cada um de nós, ou eventualmente todos nós, achamos ou achemos do ex-presidente do Senado, aliás, 2 vezes ex-presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Um pode gostar, outro pode não gostar, enfim. Mas, quando um ministro do Supremo dá uma canetada monocrática e derruba o presidente de outro poder, cria-se uma situação institucional delicada. E, quando o outro poder, que se sentiu atingido, diz, não vou cumprir a decisão do Supremo, está instalada uma crise que poderia ter tido desmembramentos muito, vamos dizer, complexos, para ser uma palavra delicada. Foi uma decisão muito complicada. A ministra Carmen Lúcia teve que usar de toda a sua competência jurídica e pessoal para poder sair daquela enrascada e não proliferar uma crise institucional. Então, é preciso que o judiciário seja super respeitado, mas que também respeite os outros poderes. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, nós estamos passando nesse Brasil que a gente tanto ama, a gente está ficando aterrorizado com as coisas, né? Um gerente da Petrobras devolve 100 milhões de dólares, ele nem diretor era. Imagina quem devolve 100 milhões, quanto roubou, quanto ficou. Então, é uma coisa aterrorizante. Nós estamos, assim, embasbacados. Mas vamos olhar isso sob perspectiva, pensando que o Brasil é um país lindo, com sol o ano inteiro, que tem a maior fronteira marítima do planeta, tem água potável, a maior floresta e tem produção industrial. Se a gente, quando falam assim, o Brasil vai virar uma Venezuela, jamais o Brasil vai virar uma Venezuela. Por quê? Porque tem planta industrial, produz ônibus, produz avião, tem a maior agricultura do mundo,
tem vocês, tem uma imprensa forte, tem uma cidadania cada vez mais ativa. Então, sinceramente, eu acho que o Brasil, com tudo isso que está passando, ele tem um destino de uma grande nação. Muito obrigada. Obrigado à jornalista Eliane Cantanhede. Agora, com a palavra, a jornalista Miriam Leitão. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Juiz Júlio Ferreira, eu fiquei nos últimos dias no pêndulo da justiça, assim, tenho algo a dizer, não tenho nada a dizer, tenho algo a dizer, tenho nada a dizer. Aí eu vim, e minha situação ficou bem pior, porque eles falaram antes, meus brilhantes colegas, estava aqui admirando o brilho da imprensa, desculpa o elogio à minha categoria, mas realmente a imprensa brasileira é muito competente, eficiente, faz parte desse processo democrático de avanço do país. Então, eu vou tentar falar o que me restou, porque várias coisas que eu ia falar, eles falaram. Mas eu queria que a gente tivesse noção de que momento nós estamos agora. O Brasil, eu tenho acompanhado as lutas brasileiras desde os anos 70, quando eu comecei no jornalismo. E o Brasil travou várias lutas, e as lutas bem-sucedidas. Primeira luta contra a ditadura, que foi uma luta, não foi contra uma ditadura, mas foi contra as ditaduras que assombraram o primeiro século da República. Então, a República ou teve governo oligárquico, ou teve governo ditatorial, ou teve período revolucionário, ou teve período de democracia que foi assombrado pela pressão de militares, suicídio de um presidente. Enfim, o Brasil teve uma república toda muito tumultuada e atormentada, até ter uma ditadura muito violenta, e o país se uniu e lutou de formas diferentes, mas eu vi essa travessia. Depois eu vi, como jornalista de economia, eu vi por dentro a luta contra a inflação. E a inflação tinha chegado a 2 dígitos nos anos 40, ela continuou subindo e teve um processo de superinflação crônica e depois um momento de hiperinflação muito doloroso. E aí o Brasil precisou de encontrar tecnologia para lutar contra aquela inflação, porque ela tinha características diferentes de todas as inflações do mundo, né? Era uma superinflação indexada e depois degenerou para uma hiperinflação. Depois eu vi uma outra luta que não se pode dizer que é bem-sucedida, porque ela continuará nas próximas décadas e pela nossa vida, que é o combate à pobreza, e um pouquinho do combate à desigualdade, entrou um pouquinho devagar nessa questão, mas essa é a questão complexa, é o centro do nosso grande problema. E agora eu vejo essa quarta luta, e também uma luta que já pode se dizer bem-sucedida. O que nós já fizemos até agora já fez uma ruptura com o passado. Eu não acredito em retrocesso no combate à corrupção. Acho que foi uma escolha coletiva, e a Lava Jato é um ícone, mas é um processo mais amplo, né? Tem não só outras operações, mas tem também o combate do juiz contra os atos de improbidade administrativa variados, os prefeitos, enfim, essa questão do combate à corrupção se ramificou no país. A vantagem, o que eu percebi, pude acompanhar como jornalista e como cidadã, é que cada etapa disso aí, da luta contra a ditadura, da luta contra a inflação, da luta pela redução da pobreza, e agora a luta contra a corrupção, é que cada uma dessas lutas teve o protagonismo de um grupo, né? Então, eu vi os economistas dentro da PUC estudando como é que ia lutar contra aquela inflação. Eu vi o caminho das ideias, né? Eu vi também os cientistas sociais pensando em políticas públicas de combate à pobreza que fossem mais eficientes, né? Que conseguissem entregar uma redução da pobreza, da extrema pobreza no Brasil. Então, agora eu vejo também,
por dentro, como jornalista, acompanhando essa luta contra a corrupção. E o impacto da corrupção na economia é brutal. É brutal. Então, se você é como se fosse essa quarta luta fosse uma luta que garantisse as outras, né? Porque quando você combate a corrupção, você aumenta a eficiência do gasto público, portanto, você tem mais recursos para usar em políticas sociais, por exemplo, né? Você aumenta a eficiência da economia quando você combate a corrupção, porque a corrupção precisa da ineficiência, ela precisa da pouca transparência, ela precisa que não haja accountability, ela precisa que tudo seja nebuloso. Ela pressupõe, e a gente viu aí acontecer, a cartelização da economia. A cartelização é a anticompetição. Quando há cartelização, há barreira à entrada, novos entrantes não entram, novas ideias não conseguem chegar. Eu fico imaginando, nessas empreiteiras, quando alguém chegou e falou assim, olha, eu tenho uma ideia, aqui meu grupo pensou numa forma de reduzir muito o custo dessa obra. Esse cara foi despachado, porque o que era importante nessa empreiteira? Um cara que chegasse e falasse assim, eu sei a quem entregar a mala de dinheiro. Então, a própria empresa, mesmo que ela fosse competente, ela começava a promover, dentro da sua estrutura, o corrupto, ou o corruptor, aquele que era o mais eficiente em entregar a mala e saber exatamente como abordar cada pessoa importante numa licitação. Então, a economia começa a deteriorar, né? Ela começa a deteriorar como um todo. Então, a luta contra a inflação é para que a economia tenha estabilidade e, em cima disso, se construa um projeto, o projeto que o país quer. Mas a corrupção ela vai minando a economia, a eficiência, vai tornando todas as obras mais caras. A ponte não termina, não é importante que ela termine, né? O asfalto tem que ser bem fininho, porque aí se contratam outra. Então, quer dizer, o país vai contratando a ineficiência. A corrupção ela é muito lesiva para a economia. Para a política, todos nós sabemos, mas na economia a gente vê a cada momento que o combate à corrupção é uma enorme janela de oportunidade para que o país realmente tenha uma economia eficiente. Agora, eu queria tocar em assuntos também delicados, porque é da nossa natureza, né? A gente da natureza do escorpião. Jornalista é assim mesmo. Então, assim, no caso do que a Eliane falou sobre o gasto com salário, auxílio moradia e tal, né? Bom, a gente viu lá, estava olhando os dados, a gente foi logo olhar, porque a gente jornalista é assim, vai logo olhar o que é complicado. Cadê? Quanto que gasta com cada juiz? Aí a gente viu isso. Mas a gente viu até que o juiz da Justiça Militar é o mais caro. Também não sei, também não entendi essa parte. E aí eu não falo como ex-julgada pela Justiça Militar, não é revanchismo, é apenas uma curiosidade. Agora, qual é a importância? Assim, esse assunto vai ficar entre nós no sentido, vai ficar no debate da sociedade brasileira em relação à justiça. Será que eles ganham demais? Será que tem que ter auxílio moradia? Quem é que tem auxílio moradia fora do judiciário? A pessoa mora na sua própria casa e ganha auxílio moradia? Essa questão é uma questão delicada que vai sempre ser perguntada para os juízes, para o judiciário. Então, até porque, outro dia eu perguntei para o ministro do Planejamento quantos funcionários, servidores públicos dos 3 poderes ganham acima do teto constitucional. Aí ele falou, não sei. Eu posso saber no executivo, mas o legislativo e o judiciário, eles têm autonomia, portanto, só eles podem saber. Então, é com vocês mesmos essa discussão. Se vocês querem realmente que tantos ganhem acima do teto, então vocês têm que, de alguma forma, propor que o legislativo, legislando, que é o papel dele, mude a Constituição brasileira. Porque se o teto é constitucional, e se está todo mundo acima do teto, no judiciário, que tem que defender as leis, e a Constituição, que é a mãe das leis, ela não é respeitada nesse quesito. Então, essa questão sempre ficará. Né? Claro que o momento, independentemente de qual seja a pesquisa, o momento que a gente sente na conversa na rua, na conversa
em qualquer lugar do Brasil. Eu orgulho da justiça brasileira pelo que ela está fazendo na área da corrupção, e não é porque assim, é mais do que isso. O combate à corrupção, ele é um símbolo de uma travessia de um país que começou com capitanias hereditárias, que evoluiu com fidalgos, sabe com quem está falando, com algum que é melhor que os outros, e caminha no sentido do erga omnes. É essa travessia que a justiça está comandando. Então, ela não é trivial, não é apenas prender determinadas pessoas famosas. O que está se fazendo é tentar mudar a natureza do país profundamente. Da mesma forma que o Plano Real foi uma mudança profunda no DNA do Brasil. E a democracia conquistada em 85 foi uma mudança no DNA do Brasil. Por mais que nós estejamos agora insatisfeitos com a nossa democracia, ela é uma democracia ela veio para ficar. Não é mais um surto democrático que vai ser assombrado por um novo golpe de Estado. Isso a gente sabe que não vai acontecer. De qualquer maneira, a gente tem que saber como cada pessoa tem que se comportar. Isso aí, uma outra crítica a um debate público que acontece, não está só no judiciário, tem autoridades de todos os poderes nessa discussão. Mas me impressiona muito quando eu vejo certas declarações completamente estapafúrdias, feitas por autoridades, e até do Poder Judiciário, declarações contra os outros, contra outra autoridade. A gente está vendo esse ringue instalado na República. O Brasil, nesse momento, ninguém está conversando, as pessoas estão todas gritando, mas quando as autoridades gritam, fica pior. E aí, eu queria falar sobre esse ponto, que é o ponto da temperança verbal, que eu gostaria de ver no Brasil. Por quê? Porque uma coisa é ser franco e sincero, outra coisa é ter as declarações que nós temos publicado nos jornais. Porque não são declarações institucionais, não é que você está falando como um representante da instituição, você está falando como uma pessoa que que teve um ataque idiosincrático e resolveu criticar o outro representante de outro poder, coisas assim. Vocês sabem do que eu estou falando, mas essa falta de temperança. E eu me preocupo com isso, porque eu olho para a demografia brasileira. A demografia brasileira mostra que o Brasil é um país de muitos jovens. Apesar de todo mundo estar falando do envelhecimento da população, o que está acontecendo é um prolongamento da vida. As pessoas estão vivendo muito mais. Mas a gente só tem 12,5% de brasileiros com 60 anos ou mais, só isso. O resto, todo mundo tem menos do que isso. Menos do que 30 anos, nós temos 47% dos brasileiros. Dá 100 milhões, quase 100 milhões, 97 milhões de brasileiros têm 29 anos ou menos. E eles é que estão vendo isso acontecer. Esse diálogo, que não é apenas um diálogo de maus modos, é um diálogo, é uma gritaria que ofende as instituições. Cada pessoa tem que controlar seu temperamento e ser capaz de estar no debate público sabendo o seu papel institucional. Eu não vejo isso acontecer. Eu não vejo, e isso me preocupa quando eu olho a cena brasileira. Eu não estou falando, evidentemente, só para a justiça. Isso eu estou falando para as autoridades brasileiras que não estão sabendo se comportar. Não são todas, mas algumas estão completamente fora de propósito. E que sinal eles estão dando para esses 100 milhões de brasileiros que têm 29 anos ou menos? É tanta gente, para vocês terem uma ideia, é uma Alemanha e um Portugal somados, é menos do que 100 milhões de pessoas. Nós temos 97 milhões de brasileiros com 29 anos a menos, em plena formação, e vendo essas cenas de ringue em público. Eu queria falar uma outra coisa, que é a justiça tem decidido muitas vezes na área econômica com assim, olha, vocês devem assinar decisões e pensar que estão sendo muito justos, mas não pararam para pensar nem um minuto em quem vai pagar essa conta. Esse é um país desigual. Esse é o principal defeito do Brasil.
Esse é um país desigual, e o que a gente vê, inclusive no combate à corrupção agora, é o patrimonialismo, né? Assim, alguns se apossam do Estado, alguns querem que o Estado lhes pague tudo, né? Então, muitas das vezes, tem ações assim, será que a companhia aérea merece receber uma indenização porque teve seus preços congelados? O congelamento não funcionou, tanto não funcionou que o único plano que funcionou não teve congelamento, mas a empresa que teve seus preços congelados, ela também teve os preços que ela pagou congelados, ela pagou salários congelados, gasolina congelado, ela pagou todos os seus insumos congelados, e aí ela teve o seu preço congelado. E aí ela vai para a justiça fala, claro que vai pagar. Quem vai pagar? Quem vai pagar? Nós vamos pagar, eu, você, nós todos. Não existe de nenhum outro lugar onde o Estado brasileiro pode pegar dinheiro que não seja nos nossos impostos ou se endividando em nosso nome. E isso tem que ser levado em consideração, porque é tradição do Brasil que os mais ricos têm um caminho mais curto para os cofres públicos. A gente acabou de ver isso recentemente. O que foi um governo supostamente de esquerda, que abriu o BNDES para as grandes empresas brasileiras com muita facilidade. Eu fico muito confortável de dizer isso, porque em 2010 eu dizia, tem dinheiro demais indo do BNDES para o Joesley Batista. Escrevi isso, publiquei, está publicado e registrado. Então, o seguinte, sempre achei esquisito, foi dinheiro demais para alguns. Então, mesmo um governo de esquerda faz isso, abre o caminho para que os ricos tenham mais acesso. Então, assim, nas ações, eu acho que é preciso pensar nisso. Por exemplo, uma questão que tem acontecido muito, que é a justiça conceder o direito de ter um remédio caro do exterior e tal. Há várias situações que são realmente dramáticas, mas há pessoas que poderiam ter poupado, porque são da classe média, para os momentos de emergência. Porque quem é que consegue exigir, contratar um bom advogado e conquistar o direito do remédio? É quem tem mais acesso a bons advogados, que tem dinheiro para pagar os bons advogados. Então, essa judicialização do gasto público, né? Eu tenho direito a isso, ok, todos nós temos direitos. Todos nós pagamos impostos, temos todos os direitos, mas estamos discutindo muito pouco os nossos deveres e, principalmente, estamos discutindo muito pouco como pagar a conta. Porque a crise fiscal que nós estamos é uma crise dramática, ela tem razões conjunturais e tem razões estruturais. Então, é direito das pessoas se aposentarem depois de 30 anos? É direito das pessoas se aposentarem, o policial se aposentar com 45 anos? É direito. Mas nós não temos que mexer nesses direitos? Quantas pessoas têm direitos adquiridos que, na verdade, são privilégios adquiridos? Isso vocês nunca, o judiciário nunca vai mexer nisso. Direitos adquiridos. Qualquer pessoa que fala, eu tenho direito adquirido. Então, é sagrado. É sagrado. Mas a gente cristalizou privilégios pelo Brasil inteiro, com a ajuda da justiça. O trabalho de desmontar a desigualdade brasileira é um trabalho de todos nós. Eu não estou jogando sobre os ombros da justiça. A imprensa também tem o seu papel. Fala pouco sobre a natureza da nossa desigualdade. Entra pouco dentro da nossa desigualdade para saber, aqui foi uma decisão errada, aqui foi uma decisão certa. Mas nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que pensar sobre isso, sobre esse desmonte dos privilégios que estão cristalizados pelo país. A liberalidade com que a justiça, de vez em quando, decide que o gasto público vai ser um direito, um direito sem pensar no custo desse gasto para todos nós, me impressiona muito, porque nós estamos, nesse momento, com uma dívida que cresce rapidamente e com um déficit muito forte, e temos que tomar uma decisão. Se todo mundo que está na justiça falar, eu quero que o Estado me pague isso,
porque eu sou um pagador de impostos, receber esse direito, sem que se olhe toda a cena, então nós vamos caminhar para dilapidar o Estado. E quem vai ficar com o butim? Vai ser os mais ricos. É quem pode pagar o bom advogado. Obrigada. Bem, antes de devolver a palavra ao mestre de cerimônias, eu quero aqui fazer brevíssimas considerações, agradecendo, evidentemente, a participação ilustre dos 3 representantes do jornalismo brasileiro, o jornalista Fred Vasconcelos, a jornalista Eliane Cantanhede e a jornalista Miriam Leitão. Eu estava tentando me segurar para não publicizar que eu fui juiz em Caratinga, terra da mineira Miriam Leitão. E foi um período muito feliz na minha vida, para mim, pessoalmente, profissionalmente, familiarmente. Me sinto caratinguense de coração e, por isso, quero fazer aqui este registro. Eu ia ao fórum Caratinga a pé. fica muito orgulhosa, né, dele, né? Um juiz de Caratinga, foi em Caratinga que está aqui. Pois Então, é. Isso que eu ia dizer. Nem nos meus melhores sonhos eu sonhava, ou imaginava, que estaria aqui, nesse dia, ao lado da jornalista Miriam Leitão. E ela sabe, eu vou contar aqui, que lá tem uma Casa da Cultura, que há outros caratinguenses ilustres, não tão ilustres. Mas ela é uma das personagens lá, e eu passava todos os dias em frente à Casa da Cultura de Caratinga, nesse espaço cultural, para ir ao fórum. Então, agradeço muito a presença mas, de juiz, todos. quando eu saí de Caratinga também, se alguém me dissesse assim, olha, você vai estar sentado lá na mesa, o judiciário, no encontro judiciário, para falar o que você pensa, eu ia dizer, não, eu não vou chegar nesse ponto. E aqui estou. Mas que bom para o país, que bom para o Brasil, que bom para a democracia brasileira, que consegue unir 2 valores tão caros. O poder judiciário, eu digo poder judiciário de forma ampla, que precisa ser independente, até para garantir isso que a gente está vendo aqui hoje, que é a ampla liberdade de expressão, e são muito bem-vindos num dia em que o judiciário brasileiro faz, como diz a ministra Carmen Lúcia, o que tem que fazer. Presta contas, está aqui para prestar contas e para ouvir também. Dizendo isso, eu quero agradecer também a presença de todos, juízes, desembargadores, valorosos magistrados brasileiros, servidores, que estão aqui num encontro importantíssimo para a fixação das metas do Poder Judiciário. E agora eu vou passar para o encerramento, para que o mestre de cerimônias passe as orientações do dia de amanhã, mas quero registrar aqui a importância deste encontro, a importância da participação de cada um dos senhores, que é bem o objetivo da gestão da ministra Carmen Lúcia, de ouvi-los, para que todos juntos possamos construir metas que possam melhorar o Poder Judiciário brasileiro. Quero cumprimentar, ao final, os excelentíssimos senhores conselheiros aqui presentes e os servidores do Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento na já decantada professora Maria Tereza Sadek, que tanto contribuiu para a realização desse evento com a divulgação desses 2 justiças, Justiça em Números e Supremo em Ação. E amanhã, na parte das metas, eu cumprimento na pessoa da Fabiane, a diretora do Departamento de Gestão Estratégica, que é responsável por essa construção das metas do Poder Judiciário. Com a palavra agora, o mestre de cerimônias. Quero só registrar aqui que passarei aos palestrantes uma declaração assinada pela ministra Carmen Lúcia de participação de cada um deles nesse evento. Eu agradeço mais uma vez, são muito bem-vindos, contribuíram muito para o evento. Com a devida autorização, está encerrado o primeiro dia dos trabalhos da reunião preparatória para o 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário.